Olá, pessoal, professor Juliano Ramos por aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e com Deus sempre vai dar certo. Bom, para quem acompanha aqui meu canal, sabe que eu adoro testar distribuição de Linux, né? É, Nós temos até o termo na comunidade aí de usuários Linux, que é o distro hopping, né? As pessoas que trocam toda hora de distribuição. Por eu gostar tanto de conhecer novas distribuições, de trocar de sistema operacional com uma grande frequência, é que acho que foi um dos maiores motivos para eu criar esse canal. Eu acabo trazendo sempre mostrando novidades para vocês, e assim, muitos de vocês evitam ficar trocando distribuição, porque assiste meu vídeo e fala, gostei dessa, não gostei daquela, e eu acabo sendo uma vitrine aqui das distribuições existentes, que são tantas aí no mundo do Linux. Mas até para mim, chega o dia que eu falo: "Bom, eu preciso pisar um pouco no pé, no freio, aí em relação ao a distribuições de Linux, né". Eu vou continuar, claro, o canal sendo a nossa vitrine, porque eu tenho um notebook especial para isso, que é um notebook que eu apago o sistema e removo, e isso continua a mesma coisa, sempre trazendo aqui as novidades, e tem uma lista de distribuição que eu quero testar. Acabou de sair o Linux Mint com o Debian aí, a versão beta, né, o LMD E7, tem bastante coisa para a gente falar. Estamos no beta do Fedora, estamos no beta aí do Ubuntu 25.10, então tem um monte de distribuição. Mas no meu computador de trabalho, nesse último ano aqui, nesse ano, último ano, né, mês 9, mas já está quase acabando, né, eh, eu analisei um monte de distribuição, né, OpenSUSE, Arch, Big Linux, e, bom, qual a distribuição que de fato eu vou aquietar no meu computador desktop, né? Eu tenho um computador desktop aonde eu trabalho para o governo, sou professor também e trabalho para o governo no data center, né? E temos vários projetos por lá. O que eu preciso na minha máquina é uma máquina que eu conecte remotamente, então eu uso muito SSH, VPN nessa máquina e faço trabalho, sou analista de middleware sênior, né, instalo servidores, faço atualização de servidores, né, quase agora eu estava mexendo aí no Oracle Linux, fazendo atualização do Oracle. E, bom, legal. Mas, qual distribuição que eu vou deixar aqui? E essa eu pretendo não mexer, pelo menos no próximo ano, e deixar só para trabalhar esse computador. Eu escolhi o Aurora Linux. É essa distribuição que eu vou apresentar para vocês. Vou preparar essa máquina e por que eu escolhi o Aurora Linux, né? Eh, Primeiro que ela é uma distribuição imutável. Professor, o que que é uma distribuição imutável? As distribuições de Linux que nós costumamos utilizar, como Fedora, Ubuntu, você instala aplicativos e esses aplicativos eles são instalar esses aplicativos eles se instalam bibliotecas, né, desses aplicativos dentro do diretório do sistema operacional. Então, por exemplo, nós temos lá o diretório var_lib, né, vai bibliotecas vão sendo instaladas ali e conforme você vai atualizando o sistema, vai se atualizando essas bibliotecas e o sistema operacional como um todo ele se atualiza junto com os seus programas. Quando você roda, por exemplo, um sudo apt upgrade ou um dnf update, né, ele atualiza o sistema operacional e as aplicações. A minha preocupação é, eu não quero ficar mais preocupado em ficar atualizando o sistema operacional, porque atualiza a minha aplicação, às vezes quebra uma aplicação, e o sistema mutável, o objetivo dele é ser inquebrável. Então a ideia é, ele funciona como um Android que você tem no seu celular, onde você atualiza só os programas, mas você não atualiza ali o sistema operacional, e quando vem uma atualização, atualiza de vez toda o sistema de uma vez, né. E, essa mesma ideia do Chromebook, né, e o pessoal que desenvolve a Aurora, eles fazem grandes sistemas operacionais como o Aurora, o Bluefin, que é a versão do com Gnome, que eu já abordei aqui no canal, e também tem o Basite, que eu também já abordei aqui, que é a distribuição game baseada no Steam, que tem a mesma ideia também. E o Aurora é bem legal porque ele vem com uma coisa que eu gosto, que é o KDE Plasma.
eu gosto de usar o KDE Plasma, assim como eu gosto do GNOME também, mas é essa máquina que eu escolhi para o meu trabalho. Por quê? As atualizações, quando elas ocorrerem, são atualizações grandes de versão e vai acontecer no background, eu não me preocupo com ela. E tudo que eu me preocupo é atualizar as minhas aplicações que no Aurora elas rodam através de Flatpak. Então, essa foi a escolha. Mas será que o Aurora está preparado para quem é desenvolvedor? Será que está preparado para, no meu caso, eu testo máquinas virtuais, eu uso muito Docker. Hoje mesmo eu precisei subir um Docker do Oracle 6 para pegar algumas bibliotecas que estavam faltando no meu servidor. Então eu tive que criar rapidamente ali com Docker, um Oracle 6, pegar essas bibliotecas, porque o Oracle 6 já não é mais atualizado, não tem repositório atualizado, e levar um place, né, levar ali para o meu servidor. E aí, a pergunta, o Aurora vai me atender? Acredito que sim, e eu vou preparar essa máquina aqui com ele, porque eu já venho paquerando e utilizando ele já faz um tempo. E era um momento decisivo aqui trazer isso para o canal para vocês. Então o site é getaurora.dev. Você vem aqui em Get Aurora para fazer download. Você pode fazer o download para GPU NVIDIA e AMD, o que é bem interessante, já tem o suporte NVIDIA para fazer o download aí, né? Então no meu caso é uma Intel, basta fazer o download. A instalação é a mesma instalação do Fedora Linux, não muda, tá? O mesmo processo de instalação do Fedora Linux. Então até aí tudo tranquilo, eu fiz a instalação no sistema. As diferenças vão começar aí, né? Do Fedora para o Aurora. Primeiro, eu vou abrir aqui o terminal, ó, e a gente vai utilizar um pouquinho de terminal nesse vídeo. Uma coisa que você vai observar que o Aurora ele utiliza o sistema de atualizações, o rpm-ostree. Então eu vou dar o comando sudo rpm-ostree e vou rodar status. Vou colocar minha senha de administrador. E uma coisa que você vai observar ao rodar esse comando é que ele mostra que essa imagem. E observe que a versão 42.2025.09.14. Essa imagem é a base. Então, quando tiver uma atualização, o sistema vai se atualizar e vai mudar esse número de versão. E ele faz a atualização inteira, ou seja, ele baixa todo, como se ele baixasse uma ISO inteira e atualizasse todo o seu sistema por trás. Mas não mexe nos seus programas, porque os seus programas sempre vão rodar a nível de usuário. Então, por isso que a gente fala que é um sistema inquebrável, já que ele não mexe nas bibliotecas de sistema. Ele não vai atualizar seus programas que atualizam a nível de usuário, através do Flatpak. Qual que é o gestor de pacotes do Ostree? O gestor de pacote dele, ele utiliza aqui a loja Bazaar, que é um Flatpak para instalar Flatpaks, né? Então, basicamente, a gente utiliza o repositório do FlatHub para fazer a instalação dos nossos programas. Foi aqui que eu instalei, por exemplo, o único aplicativo que eu instalei a base aqui, o OBS Studio. Por padrão, ele não vem com nenhuma suíte de escritório e vem aqui com o Firefox, o Thunderbird e não tem muito mais do que isso. Mas a maioria dos aplicativos que a gente vai precisar, eu vou instalar através do Flatpak que me atendem. Mas, por exemplo, eu uso o FortiClient VPN. Esse FortiClient VPN só tem pacote RPM ou DEB, né? Então, nesse caso, como que eu iria instalar? Ó, o FortiClient VPN. Ele só tem pacotinho, não tem pacote Flatpak. E para mim, eu preciso usar essa VPN para o meu trabalho. Então, só tem pacote Flatpak e não tem pacote Flatpak. No caso do Linux aqui, só RPM, né? Dá até para instalar com o rpm-ostree alguns programas, você pode instalar. Mas o grande objetivo e o porquê eu quero usar essa distribuição é não mexer no sistema principal, manter ele sempre puro e instalar programas só a nível de usuário. Então eu teria algumas opções. Eu poderia rodar um DistroBox e instalar através de container um Debian e rodar isso daqui, ou um Fedora para rodar o FortiClient. Mas pouca gente sabe, o FortiClient, apesar de ser proprietário, ele tem a VPN dele funciona através de um outro protocolo
que é o o OpenFort VPN. E eu posso instalar ele através do RP Mastery, porque ele não vem por padrão, que é o Open VPN. Esse pacote não tem por padrão, então nesse caso vai ser o único pacote que eu vou precisar instalar, além dentro do sistema. Ou seja, vou adicionar isso ao meu RPL. Para isso, eu vou mostrar para vocês para o comando RP Lasso, tá? Lembrando, pessoal, os comandos que eu estou mostrando, esse é uma distribuição que, apesar de ser simples, é focada em desenvolvedores, administradores. E se você só utiliza, tudo bem, porque você vai encontrar todos os programas que você precisa aqui na loja. Games, escritório, né, para um usuário comum. Agora, o usuário que gosta um pouco de aprender mais de Linux e administrar, vai ter que ir para o bom e velho terminal para fazer algumas coisas. Então, aqui, vamos lá, sudo rpl free status, você vai ver que ele é puro aqui, na versão 42 e não tem nada instalado, esse passo em branco, onde eu vou instalar um programa que é como se fosse o DNF. Então, eu vou fazer um sudo rbm auth3, eu vou fazer o search e vou procurar aqui pelo Open Fort VPN. Então, é como se esse comando fosse, no caso do Fedora, o DNF search Open Fort VPN. Ele vai procurar nos repositórios, no caso ele usa como base o Fedora, né? E vai ver se tem esse repositório. Eu já tinha pesquisado antes, eu sei que esse repositório tem, então vamos esperar sair daí do comando. Bom, pessoal, o comando retornou, ele encontrou, então tem nos servidores. Só que a diferença é que quando você instala um programa através do RPM, só quando você reiniciar o seu computador que vai estar funcionando, porque ele vai criar uma nova imagem desse sistema 42, só que agora com essa minha aplicação habilitada. Vocês vão ver como isso funciona. E a única aplicação que eu vou precisar de fato, que eu preciso da VPN para trabalhar. Sudo rpm auth3 install open fort VPN. Aliás, eu vou ensinar vocês a configurar a VPN por essa aplicação, que é melhor do que o cliente, Forte cliente oficial lá da VPN. E não é gráfico, a gente configura a VPN pela linha de comando, mas funciona muito bem. Bom, a instalação ela demora um pouco, porque ele vai gerar agora uma nova imagem. Mas demora um pouco porque nós estamos instalando esse programa através do RB Mastery, que eu não vou instalar mais programa nenhum assim, só vou precisar desse programa, porque não veio por padrão. O resto, tudo que eu preciso, eu consigo através aí do Aurora poder utilizar, né? As aplicações, porque elas são programas Flatpak que eu instalo pelo Bazar. E ele tem uma configuração que ele já permite trazer uma imagem configurada do Docker e o Virtual Manager para máquinas virtuais, que eu sempre, às vezes, preciso de uma máquina virtual para fazer testes. Então, é excelente essa imagem pronta e eu vou mostrar para vocês todo esse processo. Então, agora é só aguardar, fazer uma pausa, claro, para o vídeo ficar mais dinâmico. Maravilha, pessoal. Ele fez aqui, ele fala que você tem que reiniciar o computador para entrar nesse novo, vamos colocar commit, né? Então, vou parar a gravação para fazer esse restante. Muito bem, pessoal, reiniciei o computador. E agora, vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho aqui a tela para vocês enxergarem melhor, né? Sudo rpm auth3 status. Vocês vão observar outra coisa, que a imagem é aquela 42, tá? Só que ele agora tem um pacote adicionado a essa imagem, que é o OpenFort VPN. É o único pacote que está adicionado. Então, quando ele atualizar as imagens, quando sair uma próxima imagem, 42, 2025, 0, por exemplo, 915, ele vai atualizar todo o sistema e é esse único pacote que eu precisei instalar
VRP Mastery. A partir de agora, os outros pacotes que eu vou usar, eu não vou usar mais o RP Mastery, porque são programas que eu instalo ali através de Flatpak. Eu falei que eu ia mostrar para vocês como funciona o OpenFort VPN, que é um cliente para o Fort VPN. Basicamente, você vai editar esse arquivo como boot, você vai abrir o EPC, OpenFort VPN, config. Nesse arquivo você vai colocar o host, que é o gateway do seu VPN, a porta da sua VPN, o seu usuário e a sua senha, tá? É basicamente isso que você precisa. E depois você vai fazer a conexão rodando o comando sudo openfort vpn-c, que é para apontar para o arquivo de configuração, openfort vpn config. Vai dar enter, ele vai se conectar à sua VPN que você já está usando. Só manter a janela aberta, porque ele vai executando em background aqui dentro desse terminal. Então, minimiza o terminal e tal. Quando você terminar de usar, você dá Ctrl C, ele desconecta. Beleza? Só isso. E o Fort Client VPN está usando. Tá funcionando. Bom, beleza. Agora aí tem algumas coisas interessantes. Através aqui de um comando chamado adjust, ele vai mostrar várias opções que a gente tem no adjust, que são configurações do próprio Aurora para melhorar aí o sistema para gente. Uma delas que eu utilizo é o sistema DevMod. Adicionando para mim adjust help, usando a opção DevMod, ele vai instalar para mim o Virtual Manager, vai estar funcionando para gerenciador de máquinas virtuais, com QEMU, tudo belezinha, para mim poder testar distribuições. Ele vai instalar o Docker, ele vai instalar o Podman, ele vai trazer uma ferramenta para gerenciar o Podman, vai instalar o VS Code, então vai deixar preparado um ambiente de programação. Além disso, vai trazer o Brill, do Homebrew, igual ao do macOS, para você instalar programas pela linha de comando. E eu vou mostrar tudo isso para vocês, tá? Tentar fazer um vídeo bem completinho. Então, primeiro passo aqui, eu vou instalar essa ferramenta, eu vou ativar o modo DevMod. Então, sudo, eu acho que nem precisa de sudo, adjust devmod. Ah lá, aí ele foi enable disable, eu vou colocar enable para habilitar o mod. Agora, perceba uma coisa, ele está baixando uma imagem, e essa imagem que ele está baixando é uma imagem já preparada, que agora é o Aurora DX, para o suporte às ferramentas de aplicação. Mas não vai se perder o Open VPN que eu instalei ali, né? OpenFort VPN, não vai se perder, porque ele vai instalar essa aplicação, mas ele vai gerar uma nova imagem, um novo commit. Olha lá, é grande ali, ele está gerando, mas depois que eu instalei essas ferramentas, não preciso também de mais nada. Então, aí eu vou só instalar os programas através da loja do Bazar. Então, bora lá, vamos esperar, fazer uma pausa, né? Claro, para o vídeo ficar mais dinâmico, e a gente continua. Mas antes disso, pessoal, quero trazer uma dica para vocês. Quando esse vídeo estiver pronto, nós já estaremos com o ambiente novo da minha escola. Então, se acessando searchbash.com, a gente passa agora para a URL nova do ambiente, que é eadsearchbash.com. E aqui na eadsearchbash.com é uma atualização, o link, se você continuar entrando na minha escola por searchbash.com.br, vai, na verdade, redirecionar agora para o EAD a partir da meia-noite de hoje. Esse vídeo vai depois da meia-noite. Vai mudar. Esse era o nosso site antigo, a nossa página da escola. Agora, essa é a página nova, muito mais moderna, né? Então, agora temos mais cursos dentro da nossa plataforma também. Essa é a nossa plataforma nova e ela tem cursos que vai do zero ao avançado de Linux, né? Tem todas as informações aqui para você entrar em contato se tiver alguma dúvida. E, pessoal, quem se matricular ganha todos os meus treinamentos. Ó, tem um roteiro de curso, por exemplo, Linux do zero à migração, nível 1, Linux LPI para você fazer, nível 2, programação em Shadow Trip, LPI 101, LPI 102, Red Hat RHCSA, estamos começando o curso de DevOps, tem a rede social. O aluno que mais se esforça em janeiro, eu vou sortear vouchers para a prova da certificação para o melhor aluno.
Então aqui você já vai entrar no ambiente novo. Acesse aí, eadcertbest.com. Registro agora, o domínio é internacional para a gente também atender o público de fora. E agora o valor teve uma mudança, né? Eu já vim anunciando para vocês que ia ter uma mudança. O valor agora passa a ser R$ 260. Você pode parcelar em até 6 vezes de R$ 43 no cartão de crédito. É a forma que a gente está trabalhando. E após fazer o cadastro, a gente vai passar todas as informações de acesso para você, tá? Então corre, porque tem muito conteúdo legal. O ambiente tá sensacional. Eu vou mostrar só um pouquinho do ambiente para vocês sentirem aí como o ambiente tá legal, tá? Vou logar com o usuário do meu pai aqui, que ele tá fazendo um treinamento. E aqui, cada categoria aqui, quando você tem acesso, você vai ter acesso a essa tela, a todos os cursos. Então, a categoria curso de rede tem um treinamento, o certificação Linux tem 5 treinamentos, que é o certificação Linux, servidor Red Hat, Linux Essential. E vamos começar aqui o curso iniciante, né? Que é isso que meu pai está fazendo aqui de migração do Linux do zero. E aí, olha como funciona o treinamento. Aqui você entrou no treinamento, eu dou a dica aqui aprendendo a estudar Linux, você vai acessar as aulas. O conteúdo das aulas, olha que legal. Você tem a aula, você tem uma descrição da aula, perguntas da IA, porque tem uma própria IA aqui para você fazer algumas perguntas. Então, vou abrir aqui a nossa IA, e ela vai guardando um histórico das perguntas que você fizer. Tem um podcast, tá? Tudo isso, e você vai atualizando os treinamentos, ó. Respondeu aqui. Você vai atualizando seguindo, né, o treinamento, ao final você obtém um certificado, todos os treinamentos têm certificado, e nós temos uma rede social própria para tirar dúvida, passando de 600 alunos na nossa própria rede social. Então, assim, é muito treinamento e é uma plataforma com preço único, acesso vitalício, tá? Então fica a dica aí para vocês, certbest.com.br. Bom, terminando aqui, vou fazer uma pausa, porque na hora que terminar, vou ter que reiniciar para entrar, e aí já vai vir tudo pronto pra gente, eu vou mostrar para vocês. Iniciou aqui, pessoal, agora vamos ver que nós temos aplicativos novos. Em desenvolvimento, eu tenho o DevPod, eu tenho o Visual Studio Code já instalado aqui, funcionando, né? Basta eu fazer as configurações aqui, né, de idioma e tudo mais. Ele já vai ter aqui também funcionando o Docker, vem a ferramenta para máquina virtual, então já tem o Virtual Manager funcionando, já com o QEMU, tudo bonitinho, né? Tem uma ferramenta para pod, então pode mandar desktop para gerenciar as máquinas de container. Então tá tudo perfeitinho aqui, funcionando aqui pro meu trabalho. Tá no cheiro atualizando aqui. Abrir aqui. Docker Compose, ele vai procurando aqui o Podman Desktop. Olha lá. Por aqui eu posso gerenciar as imagens, né? E aí, pegar, ó, criar máquinas virtuais. Agora, ferramentas de desktop que eu quiser, Steam, ou qualquer outra ferramenta, eu instalo aqui através do Bazar, que é por aqui, vai ter tudo aí que vai precisar, né? Steam, ou LibreOffice, né? Que eu não tenho LibreOffice. Inclusive, vou fazer a instalação aqui do LibreOffice. Ó, beleza, vai pegar Flatpak, sempre vai ser a última versão, e tranquilamente os pacotes que eu precisar. Então, a minha preocupação daqui para frente não é mais com atualização de SO. Se a gente ver aqui, sudo rpm osprey status, né? Eu vou ver aqui no status que ele agora tem essa imagem assinada Docker aqui, significa que é a imagem que ele fez a atualização, e tem aqui de diferente o pacote Alp Forte VPN, que eu preciso, né? É o único pacote de diferente aí. E aí ele já vem com as ferramentas. Para quem não conhece, tem o Brew aqui também, né? É uma ferramenta poderosa para você instalar software de linha de comando. Olha, por exemplo, aqui, vamos fazer um Brew Search LSD, que é um aplicativo, uma opção ao LS, colorido. Ó. Quanto LS a gente lista sim, né? Nada de muito especial. Vamos aumentar o tamanho da tela aqui.
Vamos instalar o LSD. Então, Brill, ele é uma para um Brill install, né? LSD. Essas ferramentas elas funcionam através dentro do diretório como do usuário. Ó, e ele já cria para você os paths, tudo para funcionar. Então, ó, LSD, olha lá que bonitinho. LSD, né? Menos L. E aí fica tudo coloridinho, ó que legal. Então, várias ferramentas. Tem uma outra ferramenta que eu acho que é legal também. Vamos pesquisar aqui, ó. Real Search. Deixa eu ver se eu leio aqui. Tem o New Fetch, né? Essas ferramentas aí ele tem. Mas tem uma aqui que é o Disk. Deixa eu ver se é isso mesmo. Disk. Disk. Escrito dessa forma. Disk. Essa ferramenta é legal para ver o tamanho de uso de disco. Então, você teria aqui o Φ-H, né, que é meio sem o Det-H, né, que é meio sem graça, para você ver aqui quanto tá de uso. Eu vou instalar essa ferramenta Disk. Então, através do Brill aqui, ó. Brill install Disk. Isso aí tá uma ferramenta bem mais legal, visualmente, né? Vamos lá criar ela aqui, ó. Disk, olha lá. Mostrou as partições, quando está sendo utilizado, olha que bonitinho, né? Então, várias aplicações, né? Você pode instalar para quem já trabalha com programação aí, que mexe com macOS, vai se identificar porque é a mesma ferramenta aí. Beleza, ó, instalou o LibreOffice. Então a gente tem agora aqui escritório, é o LibreOffice, tudo bonitinho. As ferramentas que eu precisar, eu instalo ali. Só configurar aqui, ó. Eu instalo normalmente aqui através do Bazar, né? Daqui em diante. Então, a minha preocupação é só instalar ferramentas, aplicativos, já que o próprio sistema operacional daqui para frente ele se atualiza sozinho e é imutável. Ou seja, se ele fizer uma atualização e eu sentir que o sistema não ficou bacana, é muito simples, né? Que eu vou dar um sudo rpm postgre status. Então, digamos que ele fez uma atualização e está na versão agora 42, 2025, 0915. Ela não tá legal, tá travando alguma coisa, não gostei. É só fazer um sudo rpm ostr rollback e aponto para a versão aqui, ó, anterior. E aí ele vai voltar para a versão anterior e eu fico utilizando essa versão anterior até que saia uma versão mais nova na atualização e que funcione aí e resolva o problema. Ele tem uma ferramenta chamada System Update, que é justamente para procurar se tem novas imagens. Olha lá, vai checar se tem novas imagens de atualização para fazer essas atualizações no sistema operacional completo, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É a distribuição que agora, a partir de hoje, eu estarei usando no meu computador de trabalho, facilitando a minha vida aí. Até a próxima. Fiquem com Deus.